Pensa aí na tua vida. Você já acordou com aquela dor que veio, você não sabe de onde, que não passou? Você acordou e foi dormir com a mesma dor? Se você vive com dor 24 horas por dia, esse vídeo é pra você. Porque a dor é 24 horas. A dor vai, a dor não passa. A dor vai de um lado para o outro. E você tem sentido ela no corpo. Diariamente. Por isso, quem vive com a dor constante sente o peso dobrado. O físico e o emocional são afetados. Não existe uma pessoa em sã consciência que consiga viver com a dor 24 horas e não ser afetado e não ser abalado. É quase impossível. Quando a dor não passa, o desânimo chega. Mesmo você sendo cristão, a dor, quando vem, afeta, abala o nosso espiritual também. E com isso, nós precisamos olhar de forma diferente. Remédios que nos ajudam. Os remédios, eles são milagres de Deus. Porque sem esses remédios é impossível a gente viver. E eu falo a gente porque eu sei o que é. Eu sei o que você sente, eu sei o que você está passando. Eu luto contra a dor crônica há 18 anos. Mas eu quero falar de você. O que você pode fazer quando você tem a dor crônica? O que você pode fazer? Como você pode passar por esse processo de dor e não perder a tua fé? A Bíblia, ela nunca negou a existência da dor. O apóstolo Paulo, ele menciona o que a gente chama de espinho na carne. Algo que o atormentava. E ele pediu a Deus que tirasse, mas Deus respondeu: a minha graça te basta. Então, o que Deus está falando para você hoje, a graça dele te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele não se afasta de você quando você está com dor. Para e escuta e percebe os mínimos detalhes que você vai ver Deus com você. Independente da dor, apesar da dor, Ele caminha com você nela. É Ele que te sustenta, é Ele que te dá poder para você ser aperfeiçoada, aperfeiçoado, independente desta dor. O foco não é negar a dor, mas dar sentido a ela e fortalecer a fé, porque nesse momento a fé precisa ser fortalecida. É nesse momento que você precisa se achegar mais a Deus. E existem caminhos terapêuticos para nos ajudar. Deus deu o dom, a capacidade para o homem de conhecimento, de entender caminhos, de solucionar terapeuticamente. E nós, como cristãos, devemos usar isso. Não negar a terapia. Pelo contrário, a psicoeducação reduz o sofrimento, porque você está entendendo aquilo que você está passando, você está entendendo o processo. A aceitação, quando você aceita, e quando eu digo aceitação, não é que você vai parar de orar, pelo contrário, nós cristãos temos que orar sempre pelo milagre, mesmo que pareça impossível. Então não desiste, entende o seu corpo, o funcionamento, você ganha poder sobre esse processo. Você consegue suportar essa dor. Muitas das vezes você vai precisar se isolar, muitas das vezes você vai precisar sair do lado de pessoas que não têm empatia com você e esse processo fica mais difícil. Mas entenda que muitas das vezes a pessoa que está ao seu lado não vai te entender porque ela não está passando pelo que você passa. E muitas das vezes o processo é difícil. Agora imagina, o processo já é difícil para quem tem essa dor. Imagina para quem não tem essa dor. Ter que conviver com uma pessoa que tem dor 24 horas. Às vezes é difícil, se cansa para você, cansa para a pessoa também. Então entenda
o lado da pessoa. Caminhe com ela, ensine ela aquilo que você tem passado, aquilo que você tem vivido. Faça ela entender o processo. Lembra daquela palavra, suportai uns aos outros em amor? Suportar é dar suporte. Então você vai ter um suporte nessa caminhada. Educa essa pessoa, ensina essa pessoa o modo como você reage à dor, como a dor vem, o que a dor faz. Pensa quando você estiver desesperado, pensa na palavra, pensa em palavras de conforto, pensa em palavras que te trazem esperança. Pensa em tudo aquilo que Deus tem falado com você nesse processo. Isso vai te trazer consolo, conforto. Uma das coisas que me ajuda muito nesse processo de dor crônica é quando a minha fé está começando a abalar. Eu leio um salmo por dia e medito nesse salmo. E isso tem me trago alívio, tem me trago para o centro, tem me levado a entender que Deus está comigo nesse processo. Porque a gente vê várias pessoas na Bíblia que passaram por dores, por sofrimentos. E eles não desistiram, eles persistiram. Então a fé não apaga a dor. Ela traz para nós um propósito, uma paz, uma esperança, mesmo quando o corpo ainda grita. Então, se você tem vivido com dor o tempo todo, Deus vai te dar o sustento na caminhada. Deus vai falar com você. Ouça os detalhes. Ouça aquilo que Deus tem falado com você. E continua crendo que cada dia é um passo de cada vez. Caminha, mesmo que seja passos pequenos, em direção à leveza. Mas uma coisa eu quero te dizer: o amor de Deus permite que você seja curada, independente do sintoma, independente daquilo que você sente, independente da dor. Você é curada emocionalmente, espiritualmente. E Deus trabalha na profundeza da tua alma. Não desiste de você. Caminha. Faz aquilo que você tem vontade, mesmo com dor. Porque a dor não vai passar. Você parar de fazer aquilo que você gosta por conta da dor, não deixa que a dor te domine, domina a dor. Então vai e faz, porque se você ficar sem fazer, vai doer do mesmo jeito. Então vai, caminha, mesmo com a dor. E Deus está caminhando com você nesse processo.